e conforme prometido, a gente já tem condições técnicas, todas elas devidamente sanadas, para receber. Aliás, com muita satisfação, né? Suelen, você já está aparecendo aqui, não só para mim, mas como para o telespectador da Record TV Paulista também. Primeiro, antes de qualquer coisa, Suelen, obrigado. A gente sabe dos seus compromissos, você estava numa entrevista até agora, você interrompeu, né? Para poder falar com a audiência da Record TV Paulista. E eu digo sempre, viu, Suelen, é uma forma com que eu gosto de trabalhar, de bater papo. A gente, infelizmente, o assunto é sério, requer, né? Mas a gente vai muito mais prosear do que ser aquela coisa de pergunta e resposta, até porque ficaria meio esquisito dois profissionais de imprensa, você repórter e eu também, a gente tentar, né? Eu tentar ficar fazendo perguntas e, enfim, a gente tem essa liberdade de contextualizar sempre. Querida, vamos começar pelo... Eu queria até deixar esse assunto para depois, mas já vou começar com ele. A gente tem a questão jurídica, que a gente vai abordar já já. Tem o teu papel, tem o papel do promotor, o Enilson Comono. Só que, por outro lado, a gente tem o papel, né, a gente tem a situação envolvendo a população e intimamente, umbilicalmente ligada aos indicadores que estão em níveis alarmantes. Você, na condição de prefeita de Bauru e que tem brigado tanto pelos interesses diversos e difusos, né, da comunidade bauruense, também é hora de fazer um apelo para a população, né? Sueli, muito obrigado mais uma vez, sinta-se à vontade, a palavra é tua. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Até me desculpe, eu gostaria muito de estar presencialmente, mas por conta dessa agenda um pouquinho conturbada, eu não chegaria a tempo no estúdio, então a gente se falou aqui, e que bom que temos essa opção também. Obrigada pelo convite, é importante até para a gente esclarecer que ponto estamos, quais são os desafios e compartilhar um pouco da nossa realidade. Você falou bem, é lógico que quando a gente fala de Covid, a gente tem que falar como um todo. É papel do Estado, é papel do governo, é papel do município e é papel da população, porque, na verdade, quem pode realmente nos ajudar a frear os índices é a conscientização de todo mundo. Quando eu havia feito a proposta de flexibilizar o nosso decreto de acordo com o que estava em vigência para o governo do Estado, era justamente tratar não com a imposição, mas com a conscientização da população. Aí muita gente fala, Sueli, mas nem todo mundo respeita, infelizmente assim tem que funcionar. A gente tem, sim, uma minoria hoje que infelizmente não respeita, mas ele não vai respeitar o meu decreto, não vai respeitar o decreto do governo do Estado, nem do governo federal, ele não vai respeitar. Mas nós temos uma grande fatia da população que já está percebendo que os índices são alarmantes, a preocupação existe. Agora, em Bauru, nós temos um diferencial aí, que é a batalha que eu tenho tido, que o próprio Ministério Público tem tido, que é realmente melhorar o nosso sistema de saúde, entendeu? Para que a gente consiga, pelo menos, equilibrar. Saúde, ela sempre vai ser uma prioridade. Eu nunca questionei isso, pelo contrário, quem tem mais preocupação em ter vagas nos nossos hospitais sou eu, enquanto prefeito, porque a responsabilidade cai em mim, cai no secretário de saúde. Mas se nós melhorássemos o nosso sistema, a gente conseguiria enfrentar a pandemia, essa segunda onda que a gente fala, de uma forma um pouco mais segura. E essa tem sido a minha cobrança. Lógico que eu faço um apelo à população, eu digo, gente, a gente tenta batalhar do lado de cá, mas as pessoas também precisam se conscientizar. É melhor o pouco funcionando do que o tudo fechado. Esse foi o meu diálogo, isso que eu tenho tentado mostrar. Muito bom, Sueli. É melhor um pouco aberto do que o tudo fechado. Sensacional a colocação. Ainda dentro do tema, Sueli, a gente tem a questão envolvendo, lamentavelmente, os bailes funk, as aglomerações, festas clandestinas. Mas para isso, já a gente vai entrar no ponto nevrálgico da situação, mas a gente tem muito disso ainda acontecendo. E aí você tomou uma atitude ao longo dessa semana que foi exatamente reforçar, inclusive com o apoio da atividade delegada, ou seja, o município contrata policiais militares que usam o aparato do Estado para poder conter esse tipo de aglomeração. Até porque se elas acontecerem agora e o vírus, né, tendo esse caminho assim, especial para poder propagar, a gente vai ter problemas nos índices dentro dos próximos 15 dias e vamos ter que continuar no vermelho da forma com que estamos. Fala um pouco dessas atitudes que foram tomadas para conter essas, enfim, festas clandestinas, bailes funk. A gente já vinha tomando algumas precauções com relação a isso. Você disse bem, aumentando a atividade delegada, mexemos na fiscalização, que era uma equipe só, nós abrimos mais uma equipe noturna, mais o apoio da CEPLAN. Existem algumas situações, por exemplo, os baile funks, né, que a gente costuma falar, os grandes eventos, eles não podem ter só o apoio, né, da própria fiscalização. Nossa força é muito pequena dentro da proporção do evento. É por isso que o apoio da Polícia Militar nesse enfrentamento passa a ser imprescindível. Desde que nós começamos a melhorar a fiscalização, nós tivemos, inclusive, o apoio da polícia nesse sentido e conseguimos fechar 2 festas grandes que estavam acontecendo.
aliás, fechar o que estava acontecendo, a gente tem que fazer com que ela não aconteça. É a melhor forma de prevenir. Quando está acontecendo, você não consegue dominar a situação. Então, muitas delas a gente chegou antes e conseguiu inibir. É lógico que a gente pede para a população, porque por mais que você tenha a fiscalização, para 400 mil habitantes, para o tamanho de Bauru, a fiscalização está aqui, né, numa região no sul, quando vai para o norte, são extensões distantes. Mas a gente tem aumentado e tem melhorado isso. Não é porque nós fomos jogados para a fase vermelha que isso não vai se encerrar, a gente continua fiscalizando, até porque o nosso objetivo é diminuir os índices. E eu falo sempre, as pessoas têm que tomar cuidado, porque elas vão para essas festas, elas pegam Covid, muitas vezes nem sabem que estão com a doença, vão para casa, passam para os avós, para os pais, e essa parcela da população é que vai para o hospital em estado grave. Eu estive no estadual no começo da semana passada, visitando o hospital, vendo a nossa realidade, mas é lógico que nós precisamos também de um apoio em melhorar a nossa estrutura. Isso já ficou claro para todo mundo, porque hoje a gente não tem só o problema de Covid, né? A gente tem problemas de internação e outras doenças que estão se agravando depois de 1 ano de pandemia. Então, a gente tem feito a nossa fiscalização, ampliamos a ouvidoria para até mais tarde, para conseguir atender todo mundo, justamente para começar a dar o remédio para o doente certo. O que eu quero dizer com isso? A gente começar a atacar quem realmente anda prejudicando. Porque nem sempre é o comerciante que está seguindo as restrições, o distanciamento, entende? Esse precisa trabalhar. Então, o nosso apelo na prefeitura, vamos intensificar, inclusive, as nossas propagandas nos próximos dias. Já solicitei que a gente comece a fazer uma campanha de conscientização para conseguir levar para todo mundo. Que se a gente continuar não priorizando o que realmente deve ser priorizado, a gente não vai sair do vermelho tão cedo. Sim. Né? O que eu tentei demonstrar e discutir junto ao Estado é conseguir encontrar o equilíbrio e também provocar que o Estado entenda que um hospital como o HC não pode e não deveria, na minha opinião, estar fechado, principalmente no momento como esse. Agora, Suelen, você falou, enfim, as perguntas elas vão surgindo ao longo desse bate-papo que a gente está fazendo aqui para poder esclarecer da maneira mais transparente e clara possível a atual situação. Parece que ficou claro, o teu comitê tem te dado esse respaldo. Não está exatamente na loja, não está exatamente na padaria, não está na academia, o problema não está exatamente ali, mas nós temos um outro, que é exatamente a questão do isolamento social. Ele está em índices muito elevados, e aí a gente tem a questão do transporte, os ônibus do transporte coletivo. Você detectou esse problema, você me falou isso pessoalmente, mas agora a gente torna público mais uma vez. Você verificou esse problema, né? E aí você já tentou atacar de imediato. Houve uma conversa com as empresas que fazem o transporte coletivo aqui em Bauru para tentar aumentar o número de linhas, para que as pessoas pudessem ter o distanciamento dentro dos coletivos? Como é que foi esse papo? Inclusive, no nosso decreto que estava em vigência, lógico que a gente não conseguiu até mesmo mostrar um pouco a eficiência dele, porque em uma semana ficaria muito difícil. Mas, junto ao transporte coletivo, nós fizemos a reunião no começo já da semana, expliquei para eles a situação, que o momento pedia uma compreensão e um apoio. Até porque o próprio transporte coletivo hoje, com o fechamento da cidade, ele também cai em prejuízos, né? Ele acaba também tendo problemas financeiros. Então, uma coisa liga a outra. O que nós solicitamos tínhamos remodelado toda a nossa estrutura de transporte coletivo junto à empresa, abrindo esse diálogo para ampliação de linhas e principalmente naqueles horários que são os horários de pico, em que a gente tem o maior fluxo de gente precisando de transporte. Então, como nós encerraríamos 8 da noite o atendimento, ou seja, 8 da noite a cidade teria que se encerrar em todas as atividades, apenas o delivery funcionando, então os ônibus que trabalhariam à noite seriam puxados para o período do dia, justamente para a gente conseguir ampliar as linhas sem ter um custo financeiro maior para isso. Então, nós havíamos conversado nesse sentido. Isso continua, Sueli? Continua agora com a mobilidade um pouco mais debilitada diante do decreto em fase vermelha. É lógico que muda um pouquinho do que a gente havia pensado em fazer. Mas essa questão do transporte coletivo, ele está em discussão e continua em discussão, porque a gente ainda vai ter que lidar com o Covid. Se eventualmente na semana que vem a gente vir para a fase laranja, por exemplo, a gente tem que estar preparado para essa fase laranja para a gente não ser rebaixado de novo. Na verdade, gente, nós somos numa situação muito complicada, que é muito... Oi? Você tem essa expectativa de voltar para a fase laranja já na próxima semana? Eu tenho expectativa, mas isso vai depender muito do cumprimento das promessas com relação às nossas vagas de UTI aqui. Nós tivemos uma diminuição de vagas.
E é importante dizer para as pessoas que, assim, o município tem sua responsabilidade. Nós fizemos uma mudança no pronto-socorro central, justamente para conseguir trazer um pouco mais de eficiência. Nós não temos um hospital de retaguarda aqui. Isso nos coloca 100% nas mãos do Estado. Então, o que a gente cobra é que o Estado faça a parte dele cumprindo. Se esses leitos forem reabertos em Bauru, a gente começa a, pelo menos, tentar entrar na possibilidade de voltar para a fase laranja. Mas hoje, infelizmente, a gente depende muito da análise do próprio governo do Estado com relação a isso. Suelen, vamos falar então daquilo que aconteceu ontem, a gente já está quase que no meio da nossa entrevista, já encaminhando, né, já caminhando do meio para o fim, que é sobre essa situação que aconteceu ontem. A Procuradoria-Geral de Justiça, né, ela entrou com um pedido de liminar e aí havia o pedido de urgência, essa liminar foi concedida pela Justiça e aí você foi notificado e precisou retroceder e já publicou imediatamente um decreto atendendo a essa solicitação judicial que foi, repito, feita pelo Estado. Como é que você se sentiu? A alegação, inclusive, do juiz que concedeu a liminar foi de que você, na condição de prefeito, evidentemente, estaria ferindo o pacto federativo, ou seja, Estado com um papel maior, município com um papel menor, e você teria que acatar aquelas regras. Enfim, de maneira arbitrária, não arbitrária, consciente da parte do Estado, ou de repente sem observar a realidade local, como é que você recebeu e o que você sentiu quando, Suelen, você vai ter que cumprir a regra do Estado. Como é que você recebeu essa informação? Olha, não há nenhuma questão de falta de respeito, de não querer seguir o que o Estado determina. Isso é muito claro na minha cabeça desde o início. Agora, a gente está falando de um plano de combate à Covid no Estado de São Paulo. O que nós tentamos abrir é uma discussão para que cada município fosse enxergado com a sua peculiaridade. Então, se você tem um prefeito no município, não só em Bauru, mas outros prefeitos de outras cidades, essa discussão precisaria vir para nós, né, no sentido de nós também levarmos as nossas demandas, inclusive foi o que eu fiz. Eu estive em São Paulo com vários prefeitos da região, junto ao secretário de Desenvolvimento Regional, levando as questões, olha, Bauru é uma cidade comercial, a gente precisa do HC aberto, se a gente fechar a cidade hoje, eu tenho que fechar, mas pode ser que eu não tenha o que abrir, a situação é complicada, vamos tentar intercalar para a gente conseguir unificar as duas coisas. Se não der certo, se não tiver mais como abrir leito, se tudo bem, a gente passa a ter uma conduta diferente, mas a nossa, houve uma negativa, então cada prefeito acabou tomando a sua iniciativa. Eu só, não é nem foi um quesito de desrespeito, mas eu precisava trazer para a discussão... Você foi taxada de desobediente, né? Desobediente, e não foi essa a questão. Eu acho que discutir isso com os municípios é a base, né? A base de tudo. Tanto é que o nosso próprio Ministério Público Local, você percebeu que foi muito claro, é uma briga antiga que nós temos com relação 2013, a investimentos na saúde em Bauru. Lógico, eu tinha que acatar, chegou ao máximo que podia, né? A decisão foi muito clara. Eu falei, tudo bem, a gente acata, porque... Então, hoje, onde eu até disse, eu não estou fechando Bauru, estou sendo realmente obrigada a fechar para seguir uma recomendação, mas eu acho que a gente está aqui para obedecer o que determina a justiça, sim, mas eu lamento que essa discussão não tenha sido um pouco melhor para os municípios nesse sentido, sim, entende? Para discutir, discutir com os municípios. Lógico, levar o nome de irresponsável, de negligente. Se nós tivéssemos aberto a cidade de forma aleatória, aí não foi o que aconteceu. Nós apenas adequamos o decreto à nossa realidade local. Você vai recorrer? Junto com o comitê... Oi? Você vai recorrer? Tem recurso já para tentar derrubar essa liminar ou não? Não, assim, a gente tem estudado junto ao jurídico a melhor saída, né, traz algumas complicações, e eu não quero nem que ninguém entenda isso como uma afronta, nem isso, eu apenas quero que isso seja um pouco melhor discutido, que as nossas vagas, elas venham para Bauru, e é o que eu espero. Se as vagas aparecerem, realmente as vagas forem colocadas, se houver a ampliação como foi prometido, a gente começa pelo menos a abrir um diálogo junto ao governo do Estado. Lógico que todos os dias eu analiso de um ponto de vista, eu não desisti de abrir a cidade, eu vou continuar tentando fazer com que a gente encontre o equilíbrio nessas duas frentes. Por quê? Porque daqui para frente, tudo que acontecer na cidade vai ser da responsabilidade da prefeitura. Sim. A superlotação nos hospitais públicos, a superlotação nas escolas, a busca por ajudas na assistência social, né, cestas básicas, terminou o auxílio emergencial. Então, todas essas... A queda de arrecadação no município também, porque as pessoas estão desempregadas. Sim. Então, uma série de coisas que vão cair dentro do município. Então, é diferente do Estado, né? Sim. Suelen, chegamos ao final da nossa entrevista, mas não sem antes deixar essa pergunta para você, óbvio, vai ter tempo de respondê-la.
A gente tem uma questão que é antiga, como você já apontou, 2013, uma ação que já está transitada em julgado, já não há mais esfera de recurso, quase 18 milhões de reais para serem investidos aqui na abertura de leitos, etc. Esse é um ponto. E aí o promotor de justiça, que também, assim como você, foi atacado, o tom subiu de lado a lado e ele foi lá na condição de promotor de justiça. Você sabe disso, as nossas câmeras, por exemplo, você quando atua na imprensa, a gente jamais conseguiria ter acesso ao 8º andar do prédio da USP para mostrar aquela situação lá. E ele, na condição, ou revestido do cargo de promotor de justiça, entrou, foi lá e mostrou e falou, não, a realidade é essa aqui. E aí você e o promotor, ainda que evidentemente sem nenhum tipo de ensaio ou nada combinado, vocês acabaram atuando de um mesmo lado. E aí, Suelen, é que fica a minha última pergunta para você. O tom subiu, a medida judicial veio. E aí você e o promotor trouxeram embasamentos muito consistentes para que acontecesse aqui em Bauru, por exemplo, o que aconteceu com Sorocaba. Sorocaba conseguiu uma reclassificação no meio da validade da última medida, né, do último anúncio do Plano de São Paulo. De agora em diante, como pegar mais pesado ainda em cima desses pontos que são fundamentais? É lógico que essa ligação entre prefeitura e Ministério Público ele é extremamente institucional. Agora, é lógico que eu assim, percebi que a gente não está sozinho, que não é uma coisa da cabeça da prefeita em cobrar que o HC seja aberto, em cobrar investimentos em saúde. Tá na consciência de todos nós. E eu achei que o acesso do promotor ao HC foi extremamente importante nesse momento, para mostrar que, olha, nós estamos não só apenas flexibilizando, estamos deixando o comércio trabalhar, estamos mostrando que tem como melhorar o sistema de saúde em Bauru para que a gente tenha mais condições. Então, são todas essas questões, elas são importantes, e quanto mais visibilidade a gente der a elas, melhor para a gente conseguir aquilo que a gente precisa, que é o investimento do Estado no HC. Nós sabemos que os recursos que o Estado diz não ter para o HC, nós compreendemos, de certa forma, mas nós atendemos a região, o interior de São Paulo, estamos no centro do estado, atendemos outros municípios. Então, não ter recurso para atender outras cidades, a região como um todo, então isso sem dúvida é questionável. E que bom que a gente está conseguindo reacender isso e mostrar que a briga não é apenas para a Covid, a briga é para outras, briga, modo de dizer, claro, né? A discussão, o pedido é para que Bauru tenha o tratamento que tem outras cidades, outras regiões. Essa mesma discussão que Sorocaba teve, uma discussão que nós, eu, Suelen e outros prefeitos da região também tivemos. Então, hoje falar, Bauru chegou a 100 e tantos %. Tá, mas nós tivemos redução de leitos. É muito lógico que o índice vai subir, entende? Automaticamente, quando tem mais leitos de UTI, mais a gente fica próximo da fase laranja. Entende? Então, essas questões são questionáveis. Então, que bom que o Ministério Público também enxerga e já vem lutando por isso há bastante tempo. Então, é isso que tem que tratar Bauru. Não é uma coisa assim, estamos enfrentando o governo do Estado agora. Não, esse enfrentamento com relação a melhorias à saúde em Bauru já é uma coisa, demanda antiga, que eu, enquanto repórter, participei, você, como repórter, também participou, e o Ministério Público já vem acompanhando. Preciso te deixar uma última pergunta, mas eu preciso que você seja rapidinho na resposta, para a gente finalizar. Tá, pode deixar. Você esperava pegar um pepino desse tamanho com 30 dias da sua gestão, assumindo o teu primeiro cargo público? Eu digo a você, quem tem cargo, tem carga, né? Que pepino, então, eu já imaginava que os desafios seriam grandes, mas é lógico que tudo isso foi muito mais agravado com a Covid. Mas eu estou com esperança de trabalhar e a gente vai vencendo todos os dias. Eu estou aqui para resolver problema, para isso que eu me candidatei, sou prefeita, não tem como fugir disso. Suelen Rosim, muito obrigado, viu? Transmito a você os gente. agradecimentos em nome da direção executiva, direção comercial, da gerência de jornalismo. Obrigado por nos atender. Sinta-se em casa, a Record TV Paulista está à sua disposição. E como minha última colocação, a exemplo do que está acontecendo hoje com o promotor de saúde, Dr. Enilson Comono, a população está aplaudindo você por essas ações. Estamos juntos, na verdade. Estamos juntos no mesmo barco. Suelen Rosim, falando ao vivo conosco. Obrigado, querida. Muita sorte, muito sucesso. Obrigada. Tá?